por que você começou a frequentar o espiritismo? Por que você decidiu isso? Por que eu decidi frequentar o espiritismo? Na realidade, eu comecei a frequentar o espiritismo quando eu tinha 3 anos de idade, porque eu apresentava alguns problemas que eram médicos. E o próprio médico, meu assim, pediatra, ele, quando tinha uns desmaios, umas sensações estranhas, o médico, ele era um médico espírita e ele aconselhou que minha mãe deveria ser colocada na evangelização. Aí eu comecei a frequentar a evangelização. Então eu estou aqui desde pequenininha. E como é a organização, a hierarquia da sua comunidade? Da comunidade espírita? Hierarquia? Eu acho que assim, praticamente hierarquia não é a palavra certa. Vamos dizer que seja uma organização. Então aqui na Casa Mestra, vou dizer na realidade de Jesus da Verdade, ela tem uma diretoria, né, que tem o presidente, o vice-presidente, tem o primeiro secretário, o segundo secretário, né, é a composição da diretoria. Fora isso, a gente tem um grupo de trabalhadores na casa, cada trabalho, a gente tem trabalhos diversificados, em cada trabalho que é realizado aqui na casa existe um responsável pelo trabalho, né? E a casa, ela funciona de segunda, eu posso dizer até praticamente até no domingo, porque a gente tem atividades com as famílias nas igrejas. Entendi. Se algum membro da comunidade infringe alguma lei, como ele é punido? E se a autoridade for máxima? Em primeiro lugar, aqui não existe punição, né? Por que não existe punição? Porque se existe a lei do livre-arbítrio, né, todos nós temos liberdade. Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E dentro do Espiritismo, no seu total, ele não pune ninguém. Ele tanto te dá tanta liberdade, mas também te dá bastante responsabilidade. Quer dizer que quando alguém infringe uma lei ou faz um erro, vamos dizer, dentro da própria instituição, se a pessoa vem, conversa, né, mas às vezes a pessoa ela percebe que, vamos supor, nunca aconteceu aqui um erro grave, gravíssimo. Às vezes a pessoa se afasta, ou porque não quer mais, ou porque chegou na hora, ela fez todos os cursos, e aí quando ela chega diante do trabalho mediúnico, ela se sente assim incapaz, com medo, até que acaba saindo, entendeu? Acontece muito disso. Mas dizer punição, assim, como, vamos dizer, em outros locais de trabalho, não existe isso. Para a religião, o que é sagrado e o que é profano? Você diz dentro do Espiritismo? Isso. Profano, sagrado. Bem, eu acho que esse termo assim, sagrado é quando você cultua alguma imagem, algum santo, né? Isso, no entender dessas pessoas, por exemplo, um santo numa igreja, ele é sagrado. Dentro do Espiritismo, a gente não acho que nessa palavra sagrado, ela não, praticamente ela não é colocada, não é usada. O que realmente a gente, em Espiritismo, a gente utiliza você respeita assim o que aqueles espíritos que foram precursores e realizaram. Então vamos dar um exemplo. Dr. Bezerra de Menezes, ele não é sagrado, mas ele é respeitado, a sua obra, o seu trabalho. Chico Xavier, ele foi um médium que se destacou pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua abnegação, mas ele não é sagrado, porque ele foi um homem, ele também teve seus erros e acertos, entendeu? Não foi sagrado, mas ele é respeitado. E em relação a profano, gente, assim, dentro do Espiritismo, eu acho que não existe nada profano, entendeu? Se a gente for entender, inclusive o próprio Espiritismo diz que quando um espírito ele é mau por ignorância. Porque não existem regras, né? Exatamente. Ele é mau, ele é mau por ignorância. Ele pode até ser mau por um período, depois quando ele verifica o seu erro, ele volta para o caminho do bem. Então, o profano eu acho que nem cabe dentro do Espiritismo. Aqui vocês desculpa, vocês querem ajudar, né? Sim,
querem que o espírito, no caso, encontre o caminho Você diz certo. assim, por exemplo, quando o espírito se manifesta numa reunião, nesse sentido? Não, uma pessoa também. Uma pessoa. Então, vamos supor que chega uma pessoa aqui necessitada, o nosso maior objetivo é vê-la bem, né? É vê-la estar bem, se sentir melhor. É esse o objetivo, né? Não é só você passar esclarecimento, orientação para a pessoa. Realmente é vê-la feliz. Ela ter se aceitado, reconhecido que ela é capaz, né? Porque tudo parte da gente e volta para a gente, né? Você pode até receber, falar assim, olha, eu estou naquela casa espírita, lá é o melhor passe que existe em Santos. Mas se você não quiser, se você se fechar, se você colocar interferências, aquele passe não vai servir, entendeu? Porque tudo precisa a gente querer, né? A gente ter vontade, a gente colocar a nossa fé, a nossa confiança realmente à frente de tudo isso. Se a gente não colocar, acaba criando interferências, barreiras, e mesmo que venha Jesus e fale, olha, eu já vim aqui para te dar um passe, né? Com todo o magnetismo de Jesus, se eu me fechar, fica um pouquinho difícil, né? Porque eu estou colocando barreiras, dificuldades para que o bem possa se chegar a mim, né? Então, quando eu me abro por esse bem, quando eu luto por esse bem, que eu busco a melhoria, com certeza essa melhoria vem de encontro a gente. Qual a diferença entre a alma e o espírito? Bem, a alma e o espírito. Existem autores que falam que o espírito, que consideram a palavra espírito, quando ele está na situação de desencarnado, e que consideram alma quando você está encarnado. Mas já existem outros autores que eles consideram você espírito tanto na situação de encarnado como desencarnado. Inclusive há autores que falam, você é uma alma boa, né? Então, ele está se referindo ao espírito, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Dentro do espiritismo, o que é considerado pecado? Considerado pecado? Eu acho que o espiritismo, ele não preconiza o pecado. O pecado, ele é de algumas filosofias, né? Que algo que você faz torna-se pecado. Aqui, os nossos erros, né? A gente considera que Deus é um ser benevolente. Mesmo que eu tenha falhado nas minhas propostas reencarnatórias, Deus sempre vai dar oportunidade, vai abrir caminhos para eu poder solucionar. Basta que eu me esforce para isso, né? Por isso que toda vez quando a gente desencarna, volta ao mundo espiritual, à erraticidade, né, que é um termo que é colocado, é feita uma nova reavaliação da minha condição espiritual. E se for um caso gravíssimo, né, os espíritos, existe um instituto de reencarnação, onde estão ali espíritos preparados que vão acompanhando a nossa história, né? Quando a gente reencarna, há um grupo de espíritos nos acompanhando, existe aquele período de processo reencarnatório. Se a situação é muito grave e ela precisa ser resolvida rapidamente, é feito um reencarne rápido, compulsório, né? Mas, se não, a gente ainda fica um período na erraticidade, no mundo espiritual, tendo ali também oportunidades de trabalho, de melhoria, né? De acertar algumas coisas que poderão ser acertadas no mundo espiritual, mas existem coisas que às vezes há necessidade de a gente voltar no corpo, né? Tanto que no livro dos Espíritos fala que a prova, a passagem pelo corpo, ela é necessária, às vezes, como fechamento de uma prova, entendeu? Essa passagem, ninguém vai ficar isento, né? Todos nós temos, porque não somos ainda espíritos angelicais, né? No estado de angelitude. Ainda temos um longo caminho a ser seguido. E uma última pergunta. Qual é a função do rito no espiritismo? Do rito, ritual, Isso, você fala? Bem, em primeiro lugar, nós não temos dogmas, não temos rituais, não temos aparatos. Se você entra em alguma instituição e às vezes eles vestem jaleco, realmente não está escrito dentro dos 5 livros
né, kardecistas, que está ali escrito assim: o médium ou o trabalhador da casa espírita deverá vestir jaleco para ser um trabalhador melhor. Não está escrito isso. Não está. Você pode procurar em toda a literatura e nas revistas espíritas que não está escrito isso. Isso é uma opção que o próprio trabalho, que as pessoas daquela instituição fazem. Né? Também não existe rito de, durante o trabalho, você ficar com relógio, nem tirar sapato. Né? Isso tudo é rito, ritual. Nem você vir vestido de preto. Né? Você pode vir com a cor que você quiser. Isso não impede você de ser um bom trabalhador e estar presente no trabalho. Então, na realidade, dentro do espiritismo não existem ritos. Né? Diferente de algumas filosofias, de algumas religiões, em que você, por exemplo, tem determinadas vestimentas, faz genuflexão. Aqui a gente não se ajoelha, né, para receber um espírito. Você fica sentado, assim, ou às vezes tem gente que até em pé, né? Mas não existe uma determinada postura, né? Um determinado segmento. Olha, agora fica em pé, agora vai ouvir o evangelho, fica em pé, depois senta, né? Assim, em determinadas filosofias. Agora é hora do evangelho, todo mundo fica em pé. Não, agora vai sentar, agora é hora de uma oratória. Não, nada disso dentro do espiritismo existe. Não existe nenhum ritual. Nenhum mesmo. Vai muito de mim, porque, que nem se falou lá do profano, do céu e inferno, eu não acredito no céu e inferno. Eu acredito que a gente acontece tudo porque a gente permitiu que acontecesse as coisas, né? Se a gente não permite, eu acho que coisas negativas, vamos dizer assim, não acontece. Eu sei que é difícil a gente, às vezes, não permitir, mas a gente permite tudo que acontece na vida, a gente permite e a gente é o único culpado das coisas que tem. Acho que a gente não deve culpar ninguém. Eu sei que eu já culpei muita gente, de vez em quando eu posso até culpar, mas acho que a gente que é responsável dos nossos atos. Não sei se... Não, é sua opinião. Você sentiu alguma diferença depois que começou a frequentar o espiritismo? Bastante diferença. Eu acho que o espiritismo ele ajuda assim na reforma íntima, né, da gente, que não é fácil também, a gente manter a reforma, seguir isso. Eu acredito que quando a gente lê o Evangelho, acho que está ao mesmo tempo tudo ali no Evangelho. Eu estou falando, mas é difícil eu até seguir aquilo. Não penso que é fácil não, mas eu acho que tudo está ali. E a reforma íntima, a gente tem que trabalhar o orgulho, a ser humilde, que não é fácil para ninguém. Mas a gente, acho que o caminho é esse. Um dia acredito que chegamos lá. É isso, obrigada. Para você, qual é a divisão da hierarquia no espiritismo? Bom, baseado no que nós assistimos na última aula, não existe claramente uma classificação dos espíritos, né? Mas, para ficar de um modo didático para nós, seres humanos na Terra, existem classes de 1 a 10, né? De mais altas classes são os inferiores, os de primeira classe são os superiores, né? E basicamente é calcado na evolução moral, né? Do espírito, que isso só vai se solidificando, se acumulando com as encarnações, né? Como eu aprendi aqui no Kardecismo, Deus fez todos nós bons. As nossas imperfeições morais que fazem nos desviar do caminho certo. Né? E aí, para evoluir, ou a gente vai pelo caminho certo, ou a gente toma uma cabeçada. E a gente vai chegando. Com certeza. E quais são as principais regras? Prol da caridade não é salvação. E o que mais te atrai? A verdade. Né? Porque o espiritismo, o kardecismo, ele nos dá a resposta para uma série de coisas que a gente não encontra em qualquer outra religião. Né? E nos fala a verdade, que é aquilo que o ser humano não gosta de ouvir.
se a gente usar a verdade como alicerce para a nossa vida, como parâmetro para a nossa vida, as coisas ficam mais fáceis. O que significa para você o sagrado e o profano? Bom, se a gente for falar de profano como se fosse um umbral, que é o inferno, né, para os outros, é consequência das nossas escolhas, né? Tem as imperfeições morais, só que conforme o fruto do Espírito cresce, evolui, ele adquire valores. Aí entra o livre-arbítrio. Ele vai para cá ou ele vai para lá. Né? Basicamente é isso. Mas você sentiu a diferença depois que começou a frequentar o Espiritismo? Sim, a Carolina está de prova. Eu já vim aqui já uns 10 anos atrás, mais ou menos. Só que pela minha idade, pela minha cabecinha, eu só recebi uns passos e só. Né? Aí, depois de um tempinho, de alguns sofrimentos que eu passei na vida, estou aqui de novo. Obrigada. Você acabou.